Olá você, como está? Tudo bem? Estamos de volta no seu sábado, dia 30/6. Tudo bem? Continua assistindo a Copa, se divertindo? Espero que sim. Você já sabe, né? Você deveria estar vendo aqui o professor Marlos. Mas estou eu, professor Oswaldo de História, conversando com você no programa anterior, da semana passada, lembra? E agora nesse programa também. E junto comigo, claro, porque eu sou um cara de sorte, né? Afinal de contas, eu poderia ter aqui alguma coisa tipo Laércio, que você conhece, de geografia e outras coisas. Não, tem a professora Denise, de filosofia. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor. É uma honra estar aqui novamente, né, conversando com vocês, batendo um papo sobre filosofia, humanidades e as áreas afins, né? Vamos batendo um papo. E agora, eu sei que a professora tem aqui alguma coisa para nós discutirmos, conversarmos, e me parece que vai abordar um determinado filósofo, é isso ou não? Você sabe que falávamos um pouco agora sobre a capacidade do pensamento, né? Essa questão do homem enquanto um ser pensante. Acho que toda a filosofia discorre sobre isso, né? Eu falo para os alunos, quando eu chego em sala, converso com eles, olha, professora, você pode me dizer para que é que serve a filosofia? Essa é a aula inaugural, né? Essa é a pergunta que não cala nunca, né? Todos os anos é a mesma questão. Desculpa, eu vou ser maldoso. Desculpa, eu vou ser maldoso. Mas eu costumo dizer para os meus alunos, mas vocês não contem para ninguém, tá? Mas eu costumo dizer para eles, teve professor de filosofia que antes convenceu vocês que vocês não existem? Estamos apenas numa sensação de existência, né? Uns absurdos assim que a gente... Convenceu vocês que vocês não existem? Então tá. Eu faço um exercício com eles, sabe? Agora vocês fechem os olhos e se remetem a algum lugar que vocês gostariam de estar. Todos estariam menos na escola, né? Incrível isso, a capacidade deles eles não querem, né? E aí eles, eu estaria dormindo agora, eu estaria numa praia. Na frente do videogame. Qualquer coisa do tipo. Isso é para exercitar como que os nossos sentidos nos enganam, né? Que é o que Platão já estava dizendo lá no começo, né? Então, a história da filosofia nos conta, através de Platão, que nós temos dois mundos, né? Que é o mundo sensível e o mundo inteligível. E o mundo sensível é onde tudo se passa, onde tudo acontece. E o mundo inteligível é o mundo das ideias perfeitas. E aí, obviamente, que eles não sabem mais em qual mundo eles estão. Eu falo, qual mundo vocês gostariam de estar? No sensível ou no inteligível? Aí cada um com a sua piada, né, professor? Depende do que vai ter lá, né? Depende de quantas mulheres vai ter por homens lá. E aí os meninos vão brincando e vão brincando. Eu falo, olha, minha gente, o negócio é que nós estamos aqui, mas nós não temos mais a certeza que estamos aqui. E aí vou brincando, fazendo aquela brincadeira para chegar... Tô me sentindo no filme do Matrix. É bem isso, a gente usa a Matrix, usa a alegoria da caverna de Platão, né? Imagine que nós estivéssemos todos acorrentados de perna e pescoço dentro de uma caverna e que a gente só visse as sombras. E que por todo o tempo passam objetos lá fora e nós que estamos vendo as sombras julgamos as sombras mais reais. E aí eles falam, tá, professora, e o que você quer dizer com isso, né? Eu falo, olha, imagina que se essa sala de aula fosse uma caverna e nós estivéssemos aprisionados aqui, mas não só no nosso corpo físico, mas aprisionados com o pensamento. Eu consigo segurá-los ali por uns 3, 4 minutos aprisionados no meu pensamento, isso funciona, tem um bom resultado, né? E aí eu vou brincando com eles, e o que aconteceria com os prisioneiros? Será que eles seriam libertos, né? O que aconteceu no final dessa história da alegoria da caverna? Eu deixo para que eles façam os próprios juízos e interpretações. Eles falam, olha, professora, eu não ia querer sair dessa caverna, não. Vou querer ficar nessa caverna quentinha, vendo só as sombras. E as meninas mais ousadas, não, eu quero ir para o mundo lá fora e tudo. E eu falo, olha, a questão é, ainda estamos presos nessa caverna, né? Então, no cenário político, no cenário social, enfim, nos diversos cenários, na própria vida pessoal, nós ainda estamos numa caverna, né, professor? É o que nós, historiadores, de certa forma, claro que também é filosofia, nós chamamos de representações que nós fazemos do mundo, né? Quais são as representações que nós temos desse mundo? Como é que nós o entendemos, né? E isso, por exemplo, é uma coisa muito importante para nós, historiadores, porque não basta, às vezes as pessoas pensam que a história é tão somente data e fato, né? Graças a Deus, algumas pessoas estão desmanchando essa ideia, né? História não é data e nem fato. Algumas das coisas da história são data e fato, mas a história não é isso. E justamente uma das coisas belas no estudar história, no compreender a história, é entender como as pessoas pensavam num determinado tempo.
a mentalidade que elas tinham e, a partir daí, as representações que elas faziam do mundo que elas tinham ao redor delas, né? Esse é um momento que eu considero dos mais bonitos em termos do estudo de história. É quando eu consigo entrar na cabeça de alguém, de uma determinada época, e entendê-la, compreendê-la dentro dos seus conceitos, preconceitos. É claro, é lógico, é evidente. Eu estou levando junto comigo os meus conceitos e preconceitos, né? Por mais que eu seja um historiador, que eu tente ser isento, eu estou levando, né? Claro que eu vou tentar conter isso. Sempre há uma parcialidade. Né? Exatamente. Você consegue se livrar dessa visão nossa, única de vida, né? E aí a minha pergunta, quando você trabalha dessa forma, eles conseguem se isentar por algum momento daquela percepção que eles têm de mundo? Eu acredito que sim, né? Porque o adolescente, ele está muito mais aberto ao mundo, né? Ele tem menos preconceitos, se você fizer uma discussão em sala, um debate, ele sempre está ele é muito mais tolerante, né? Eu acredito que por alguns minutos eles conseguem fazer isso. E eu já me sinto feliz, assim, né? Já me sinto satisfeita de tê-los tirado daquela primeira sensação, né? Daquele primeiro pertencimento para ir a outras esferas e pensar outras coisas. Mas isso tudo é uma questão, né? Eu falo que, puxando um pouquinho o gancho que você falou, das coisas que criamos, né? A nossa própria vida é uma criação, né? É uma ficção, né? Nós vamos criando coisas, vamos criando verdades, e em cima dessas verdades a gente vai construindo um castelo. A ficção do Câmara é um tremendo mentiroso. É um mentiroso, Câmara, sabe? Pilantra. Mas vamos adiante, Foi uma coisa assim que teve que sair, veio, entendeu? Veio, sim. É uma verdade que não podia ser dita. Não foi possível evitar, entendeu? Mas voltando, então. Eu acredito que essas verdades que a gente vai criando, né, que a gente vai colocando, e o professor tem muito disso também, de ser o dono do discurso, né, professor? A gente tem que provocar um pouco de autonomia com eles também, né? Mas a gente estava falando um pouquinho sobre autonomia, né? Esse seria o nosso tema, né? Dizer um pouquinho sobre autonomia. Eu queria colocar hoje 2 pensadores aqui. Você pode me ajudar a falar um pouquinho sobre o pano de fundo de todos eles, né? O primeiro é Kant. A pergunta, o que é o esclarecimento, que é um texto fantástico, um texto que foi uma resposta, na verdade, a um jornal, né, que Kant coloca para a época. E o outro texto, na verdade, a outra autora, que é a Hannah Arendt, né, que pensa o totalitarismo, os regimes totalitários, e pensa a questão do mal, a questão da banalidade do mal, a questão da condição humana, da autonomia, do pensamento, né? São 2 grandes autores. A gente está falando justamente disso, né? De sair de uma caverna, né? E o cuidado para não entrar em outra, né? Exatamente. Então, pensando um pouco nisso, né? Eu vou colocar aqui a questão principalmente da Hannah Arendt aqui, sobre a questão política, né? A participação política na esfera pública, né? O que a gente tem que colocar para esses adolescentes, né? Como participar, né? Como ir para a esfera pública e representar naquela esfera, né? Que é uma das condições humanas, né? Que é a ação humana que ela coloca, né? Então, o ser humano tem várias esferas, né? Eles têm a esfera biológica, a esfera do trabalho e a esfera da ação. O que a gente espera, né? Desse jovem, desse adolescente enquanto sujeito, né, professor, que tem que ir para a esfera pública. E a esfera pública não é ir lá, simplesmente vou me candidatar. A esfera pública é como que eu vou participar dentro da minha comunidade, né, das comunidades, como que elas funcionam, né. E muito interessante que eu faço um balanço histórico, e a gente usa a história, né, principalmente entender o contexto que a Hannah Arendt está escrevendo, né, que é Sim, nós estávamos ali nos regimes totalitários, né? No surgimento do fascismo, do nazismo, do salazarismo em Portugal, do franquismo na Espanha, os fascismos, né, como a gente chama, os fascismos. Por quê? Os regimes totalitários, onde a sociedade vai ser totalmente controlada pelo Estado, né? O cidadão, inclusive, passa a ser algo em segundo plano em relação ao Estado. Você tem uma concentração do poder no Estado, o pluripartidarismo desaparece, né? E você tem a figura do grande líder, que, por exemplo, na Itália foi Mussolini, na Alemanha foi Hitler, né? E você tem toda a construção de um pensar voltado ao enobrecimento da pátria, ao enobrecimento do líder, e aí o chocante, a construção de ódios também, né? A construção de não respeito ao diferente, à alteridade. Àquele que não é o elemento nacional. Já que são regimes extremamente nacionalistas, né?
o nacionalismo extremado, ele vai se contrapor a todo aquele que não seja um elemento que ele considera nacional. É aquilo que nós chamamos de xenofobia, aversão, o ódio ao estrangeiro. E vem um ponto aí que nós estamos falando em construção de ideologias, que preocupa muito a nós da área de educação, né? Humanas e educação. Porque uma ideologia, ela pode ser a teoria que vai pensar, por exemplo, um currículo que será ditado para todas as escolas de um país. Um currículo, que às vezes as pessoas pensam, é só o que está lá com os conteúdos que serão trabalhados. Um currículo é muito mais do que isso. Um currículo é proposto a partir de uma teoria, de um pensamento, de uma ideologia. E a partir disso são escolhidos os conteúdos, os temas que têm a ver com esta ideologia. São as relações de poder, né, professor? Exatamente. Que são multifacetadas, né? Elas não têm só uma hierarquia de cima para baixo, né? Acredito que até o professor em sala de aula, ele também tem essa... A gente tem que tomar cuidado para não ficar disseminando essas relações de poder, né? Enquanto eu falo, enquanto eu sou o mestre, enquanto eu sou o conhecedor, enquanto eu sou o dono do discurso, né? E pensar exatamente nisso, né? Eu sempre coloco, enquanto professora de filosofia, a subjetividade, o outro, a alteridade, a capacidade que o outro tem também na participação. Isso não acontece na escola, né? Essa é uma questão ainda que a gente precisa trabalhar e evoluir muito ainda. Essa questão do entendimento do outro é uma coisa complicada. Eu costumo, às vezes, comentar... a professora deve ter visto aquelas festas em colégio, que são as festas das etnias, né? Uhum. Então, você tem as festas das etnias, vai ter uma barraquinha de italianos, vai ter uma barraquinha de japoneses, vai ter uma barraquinha de polonês, vai ter uma barraquinha de senegalês, sei lá. Sim. Você tem as várias. E aí isso é para o entrosamento entre as diferentes culturas. Será que ocorre realmente esse entrosamento? Ou você está justamente criando os espacinhos estanques? Com certeza. Criando os espacinhos estanques. Eu nunca me lembro... Nunca me lembro é bom, né? Nunca me lembro é bom, né? Mas também, a gente nunca se lembra. Né? Sempre tem eu nunca me esqueço de uma menininha, que era um bairro de italianos, que um tempo atrás eu dei aula. E o pai dela era de origem nipônica, japonês, e a mãe dela era de origem italiana, né? Só que ela nasceu com os olhinhos bem puxados, né? Japonesinha, praticamente, assim, no tipo físico. Oriental, melhor falando. Certo? Só que a maior parte da vida dela, ela passa com os avós maternos. Isto é, com o nono e com a nona, os italianos, né? Então, claro, quando teve essa festa, qual foi a barraquinha que ela foi? Ela foi do nono e da nona, ela foi vestidinha dela, de italiana, né? Claro, porque para ela a referência é italiana. Ela conhece a cultura italiana, porque ela vive com os avós italianos, né? As pessoas passavam pela barraquinha e diziam, ela não está na barraca errada? É engraçado, mas não, né? É engraçado, mas não. Ela não está na barraca errada. Nós vivemos numa sociedade plural. Multicultural. Exatamente. Não tem barraca errada. Né? E eu confesso que eu sou um pouquinho questionador dessas festas. Eu acho que elas não ajudam tanto quanto as pessoas imaginam. Não sei se a professora concorda comigo. Ah, sim. Eu acho que a gente tem que provocar os espaços, como você falou, né? Os espaços plurais, né? Onde as pessoas... Somos cidadãos do mundo, né? Não tem mais um espaço definido para mim ou alguma coisa assim do tipo. Isso acontece muito nas escolas, né? E aqui a gente poderia citar inúmeras situações na educação como um todo, né? Acho que não tem muito tempo para a gente citar, acabou esgotando o nosso tempo, né, professor? Eu ia citar um pouco do Kant, do texto da autonomia de Kant, aqui pensar sobre justamente isso, né? E dar condição para o nosso aluno, para o nosso educando, para o nosso telespectador. Enfim. É que a conversa fluiu. A conversa fluiu. Muito bom. Né? Mas a gente deixa para uma próxima. Sim, sim. Falar sobre Kant. A gente volta para se encontrar para falar sobre Kant. Exato. E é importante a gente realmente conversar os diferentes temas, né? Porque estão aí no dia a dia. E eu volto. Nós estamos numa sociedade multicultural, plural. Né? Muita gente fala na palavra tolerância, e é importante a gente pensar que a palavra tolerância hoje é uma palavra um pouquinho deixada de lado, né? Porque quando você fala para alguém, eu te tolero, né? Você não está dizendo que é indiferente a essa pessoa, e nem está dizendo que gosta dela.
quando eu digo para alguém eu te tolero, eu estou diretamente dizendo não gosto de você, mas aceito a tua presença. Preciso que você fique, mas não quero que você Exatamente. fique. Então, o importante é nós entendermos as relações postas e que o importante é que os diferentes se relacionem e se entendam. Não com percebendo que é superior ou inferior, mas apenas diferentes. E aí propor a relação entre os diferentes. Seria uma boa coisa, por exemplo, para o nosso amigo Donald Trump e o nosso amigo coreano lá, né? São diferentes, se entendam. Troquem as perucas. Né? Exatamente. Troquem as perucas. Troquem as perucas, né? Vai ficar o coreaninho vai ficar muito bonito com a peruca loira do Trump e o Trump com a peruca, né? Curtinha, curtinha, né? Seria a relação entre os diferentes. Professora, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Você que está conosco também, muito obrigado por estar conosco. Um abraço, até a próxima vez. E dessa vez já com o professor Marlos. Um abraço, tchau, tchau.